Bom dia, bom dia. Bom dia, queridos amigos da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e nós estamos agora ao vivo no YouTube da rádio. Você que tem a oportunidade de entrar agora no YouTube da Vibe Mundial, você vai ver a imagem ao vivo aqui dos estúdios da rádio. Então, muito bom dia a todos. Eu estava aqui, nossa, ah, curtindo essa música que o Pedro colocou. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda. Até pedi para ele passar para o meu WhatsApp para escutar mais vezes. Que bênção, né? A gente começar um programa com uma música assim tão abençoada. E muito bom dia, muito bom dia. Hoje, então, mais um programa ao vivo na Vibe Mundial. Como sempre, o nosso programa acontece todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, em ponto, há 28 anos aqui com vocês na Mundial. E como vocês sabem, já me conhecem, os que não me conhecem, eu sou médica e sou homeopata, pratico a medicina tradicional chinesa, principalmente na área de fitoterapia. Hoje eu não mais pratico a acupuntura, eu encaminho, não tenho mais tempo para fazer acupuntura. Quando eu preciso, eu encaminho para colegas, mas é um prazer e o meu maior trabalho hoje, além de tratar qualquer tipo de doença com homeopatia, medicina chinesa, é o câncer. E como vocês já sabem, e para quem não sabe, eu acabei de publicar e foi lançado agora no dia 5 de novembro o livro Imunidade e Vida. É um livro que resume o meu trabalho com câncer nos últimos 27 anos. Eu sou formada há 42 anos como médica. E aí eu não poderia deixar de contar essa história linda de trabalho com medicina integrativa, um grande aliado na prevenção do câncer e no tratamento do câncer. Então, o livro Imunidade e Vida foi feito nos últimos 3 anos e meio, escrevendo, reescrevendo, colocando, tirando, estudando. E eu conto a história de como a homeopatia pode ajudar, sim, o sistema imunológico, a prevenção e tratamento do câncer. Como a pessoa, estando com câncer, pode se beneficiar do tratamento homeopático paralelo ao tratamento convencional do câncer. Quem trata com homeopatia e quimioterapia tem muito menos efeitos colaterais da quimio, sobrevive muito melhor, consegue levar a quimio até o fim, essa quimio não vai ser interrompida e você vai ter um aumento do número de glóbulos brancos, dos macrófagos, dos linfócitos T, para que eles consigam ajudar a debelar o tumor ou qualquer célula tumoral que esteja na circulação. Então, é um trabalho inédito, é um trabalho feito aqui no Brasil. Esse trabalho já tem uma comprovação na Universidade Federal do Paraná ao longo de mais de 20 anos, 14 teses de mestrado e doutorado no nível universitário na Universidade Federal foram publicadas. Então, nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Então, se você é leigo, se você é médico, se você é da área de saúde e queira se interessar pelo livro, é interessantíssimo porque, além da parte da imunologia na área de homeopatia para câncer, eu também falo das questões emocionais. E no programa de hoje, eu vou ler o capítulo do meu livro, para quem já tem o livro, na página 149, no capítulo 11, eu falo da relação de traumas e conflitos emocionais com a ocorrência de câncer segundo a medicina germânica. Eu estudei a medicina germânica do Dr. Hammer, explico como a germânica atua, e aí esse capítulo eu peguei cada tipo de câncer e relacionei com o tipo de conflito e trauma que leva àquele tipo de tumor. Isso é profundamente interessante e importante, porque todos nós temos possibilidade de ter câncer.
Todos nós temos no nosso DNA os oncogenes, que eu explico também nos primeiros capítulos do livro, brevemente, porque esse livro eu publiquei, não é para médico só, é para leigo entender. Então, para você entender o que é um oncogene, né? Como ele se manifesta. E para que a gente possa entender a causa do câncer, que é algo tão discutido no mundo todo, né? O que provoca o câncer? O que provoca o câncer são vários fatores. Então, o câncer é multifatorial. Então, tem a ver com a sua qualidade de vida, obviamente que tem, com a sua alimentação, com a sua prática de exercícios, também com o seu desvendar emocional, do seu autoconhecimento. É importantíssimo para a gente poder lidar com as nossas emoções, porque não existe ninguém que não tenha emoção no dia a dia, que não sofra problemas, ataques, questões que nos afetam diretamente no dia a dia, que nos causam muita mágoa, muita raiva, muita tristeza, preocupação, angústia, medo. Então, todos esses fatores emocionais interferem. Mas aqui hoje eu quero discutir o que cada tipo de câncer, e cada tipo de câncer, ele é provocado por um certo tipo de emoção, para que vocês entrem em alerta e olhem para dentro de si. Nesse momento, cada um de vocês olhar para dentro de si para ver se vocês também sentem esse tipo de emoção, de sentimento, de conflito ou de trauma, para que vocês possam trabalhar isso e se curar. Então, aqui eu escrevo o seguinte, que nós vamos explorar os tipos de trauma e conflito emocional que estão subjacentes ao aparecimento do tumor ou, por exemplo, de uma doença crônica autoimune. O interrogatório do paciente, quando ele está comigo, pode ir desde o passado recente, há cerca de 9 a 18 meses antes do aparecimento do tumor, ou num passado mais longínquo, conforme cada caso. O que aconteceu? Qual era a sua fase de vida? Eu falo muito isso para o paciente oncológico. O que aconteceu? Qual é a sua fase de vida? Houve alguma discussão, uma decepção, uma briga? Você recebeu alguma notícia que o pegou desprevenido? Como você se sentiu? Como você elaborou esse fato ou não elaborou? E como? É como se nós, nessa conversa, fôssemos descascando uma cebola, camada por camada, até nós chegarmos no conflito original, que foi um acontecimento que ocorreu num passado ainda mais distante, como na primeira infância, por exemplo, ou agora. Então, situações, muitas vezes o que eu vejo no consultório, que são situações do passado que podem ser revividas atualmente em situações novas que acontecem no nosso dia a dia, mas que nos faz sentir um sentimento igual ao que nós sentimos no passado longínquo. Então, a pessoa sofre novamente da mesma forma, apesar de ter mudado a circunstância e os relacionamentos atuais, o tipo de sentimento que aquele conflito atual gerou é igual ao sentimento que eu vivi no passado e que estava tamponado dentro do meu coração e eu não queria lidar com aquela situação. Aquela situação ficou amortecida, mas não resolvida. Então, são várias as situações que são relembradas e sempre no consultório com muita emoção. Então, durante esses últimos 27 anos, abordando os pacientes graves no meu consultório, eu vejo muitos chorarem ao relembrar de acontecimentos traumáticos. Então, nós devemos acolher, mostrar novos caminhos, e como nós podemos lidar com essa situação traumática do passado e como nós podemos superar esse sentimento e proporcionar a cura definitiva do câncer. Por isso que o tratamento do câncer passa pela psicoterapia, pela ajuda no psicólogo, de uma pessoa que tenha formação, capacidade técnica para lidar com esses conflitos, com esses traumas. Alguns conflitos emocionais são comuns
e em tipos específicos de câncer. Isso é muito interessante, é curioso, é intrigante, porque faz todo sentido o estudo da medicina germânica do Dr. Hammer. Então, agora nós vamos falar de alguns tipos de câncer. E como nós estamos no novembro azul, não terminou o mês de novembro, hoje o câncer de próstata vai ser o primeiro. Então, vou recordar que são dois tipos. O câncer de próstata pode ser de dois tipos: o câncer da glândula ou o câncer do ducto da próstata. O câncer envolvendo a glândula prostática, o conflito seria de procriação, quando o homem se sente incapaz de gerar filhos, ou porque ele é infértil, ou porque ele tem uma disfunção erétil, ou por ter feito anteriormente uma vasectomia. Muitos homens tomam a atitude da vasectomia, que é muito difícil a reversão, existe a possibilidade de reverter, mas gera outra cirurgia um pouco mais complicada. E esse tipo de câncer também pode acontecer quando ocorre uma infertilidade do homem ou até mesmo uma infertilidade da mulher. Então, a próstata, ela pode estar relacionada a conflitos de acasalamento, isto é, ser rejeitado pela parceira sexualmente, não ter permissão para acasalar. Então, o homem procura a mulher no leito, a esposa, a namorada, e ela não aceita a relação sexual. Então, ele sente-se inferiorizado, tem sentimento de ser sexualmente indesejado. Um exemplo que eu cito no livro é um homem de mais de 60 anos com um relacionamento com uma mulher de 20 ou 30 anos. Então, ele sente que ele não é capaz de satisfazê-la. Porque tem muitos homens de 60 anos que estão viúvos ou estão divorciados e procuram mulheres muito, muito mais jovens. E muitas vezes ele não sente que ele é capaz, não tem uma ereção suficiente para satisfazer essa mulher. Outro tipo de conflito que eu acho até mais comum é homem que é muito comum o homem ser dominado, controlado ou humilhado por uma mulher. Por exemplo, num divórcio difícil, quando existem brigas por custódia dos filhos, um abuso emocional ou financeiro, que pode também ser causa de conflito, uma mulher que abusa financeiramente numa separação desse homem, né? Ela exige dele aquilo, muitas vezes, tudo o que ele tem. O pensamento é: eu tenho um conflito indesejado, feio com uma mulher. Ou algo sujo. O homem que trai essa mulher, o homem que faz as coisas escondido, que gera uma culpa e pode desencadear o câncer de próstata. Um homem que tem uma amante há muitos anos, não desfaz o casamento, mas tem essa amante e se sente culpado. E no sentido amplo, o conflito relacionado à próstata diz respeito à própria masculinidade, sentimento de desprezo, como homem, como marido ou como provedor da família. Então, isso é o câncer envolvendo a glândula da próstata. O câncer é muito comum, por exemplo, um homem que aposenta e vai ficar em casa. E quando ele chega na casa, a casa é da mulher, não é dele. Apesar dele morar lá há muitos anos, dormir lá, passar o fim de semana lá, ele passava o dia todo no trabalho. E quando ele se aposenta e volta para casa, a casa é daquela mulher, é dos filhos, e ele se sente marginalizado, se sente inútil. Isso pode desenvolver câncer de próstata. Dependendo de como ele lidar emocionalmente com isso, se não for bem trabalhado, se ele não arrumar mais o que fazer do que ficar só sentado assistindo TV e obedecendo, ele pode desenvolver um câncer da glândula prostática. O câncer envolvendo os ductos prostáticos ocorre num conflito que diz respeito à marcação de território. Por exemplo, quando seu espaço é invadido por um rival sexual.
quando ele sabe que essa mulher o trai com outro homem. Ou quando esse homem vive com uma mulher extremamente dominadora. E aí entra novamente o exemplo do homem aposentado que volta para o convívio diário em tempo integral com a esposa e não se sente confortável na casa. Não tem espaço para ele não consegue marcar mais o território dele. Outra situação é quando a sua ex-mulher não o deixa ver os filhos. Quando a ex-mulher não deixa ver os filhos. Então, eu estou citando vários exemplos de traumas emocionais que podem levar ao câncer de próstata. Então, se você está me escutando, você é homem, já teve câncer de próstata, está enfrentando agora um tratamento, ou você não teve e quer evitar que tenha, pense sobre esses conflitos. Porque muitas vezes os homens não param para pensar no que eles estão vivendo, no que eles estão sentindo. Eles passam por cima, acham que é normal, mas não é. São seres humanos, como qualquer outro. Como as mulheres, elas entram mais facilmente em contato com as suas emoções. Elas veem, enxergam mais claramente. Os homens não. Eu vou falar um pouco do câncer da mama, que é o primeiro câncer mais comum na mulher, né? E existem também no câncer da mama, o câncer mais comum da mama, que é do ducto mamário, né? Que são mulheres que vivem conflito de separação, como se o ente querido tivesse sido arrancado do seu seio. Conflitos de separação, como um divórcio inesperado, o rompimento de um relacionamento com um parceiro, com um filho, com um dos pais, às vezes são brigas com a própria mãe, com o pai, com amigos, com os irmãos. Quando a pessoa amada ou um animal de estimação morrem. As viúvas que depois desenvolvem câncer. O simbolismo do ducto de leite também pode corresponder ao ninho de uma mulher, portanto, uma separação de uma casa. Mulheres que vivem e criam os filhos naquela casa e, por circunstâncias, têm que sair da casa. Então, há casos de câncer relacionados à angústia de querer se separar de um cônjuge. Por exemplo, um marido que trai a mulher, e até com várias mulheres, ou uma mulher que sofre abusos morais e físicos e brigas constantes dentro de casa, pode desenvolver o câncer de mama no ducto da mama. E o Dr. Hammer vai muito longe na lateralidade do tumor. Se for na mama direita ou esquerda, são conflitos diferentes. Por exemplo, câncer na mama esquerda numa mulher que não é canhota. A mulher faz tudo, a mulher é destra e ela desenvolve câncer na mama esquerda, tem a ver com problemas relacionados com os filhos reais e mesmo que ela não tenha filhos, com filhos simbólicos, como um negócio. Então, uma mulher que nunca se casou, não teve filhos, desenvolve câncer da mama, ela tem um negócio, um empreendimento, uma loja, e existe um conflito dentro dessa loja, ela está para perder a loja, está faltando dinheiro, ela pode desenvolver porque aquilo é o filho dela, aquela loja é o filho dela. Ou aquela empresa onde ela trabalha, aquele cargo que ela ocupa, é como ela se dedica tanto que é o filho dela. Ou até um cachorrinho, um gato, que morre e ela tem aquela perda como se fosse um filho morrendo. Então, pode ser problemas com algo muito importante, como filhos e negócios dela, ou com a própria mãe dela. Então, uma mulher destra que tem câncer ductal de mama esquerda, ela pode ter um conflito de relacionamento com a mãe dela. Se for uma mulher canhota, e esses mesmos conceitos emocionais valem para a mama direita, inverte a mama. Agora, se o câncer da mama direita numa mulher destra tem a ver com, por exemplo, a mulher é destra
e ela tem um câncer na mama direita. É conflito de relacionamento com qualquer pessoa que não seja os filhos dela ou a mãe dela. Então, pode ser o marido, pode ser o irmão, a amiga. Então, tem a ver com sentimento de proteção do macho, muitas vezes relacionados a maus tratos, que podem ser reais ou imaginários, ou lembranças do passado com conflitos de longa duração. Esse lado pode estar relacionado com conflitos de relacionamento com quaisquer pessoas que não sejam os próprios filhos e a própria mãe. E se a mulher for canhota, é exatamente o contrário. Ela vai ter câncer na mama esquerda por conflitos de relacionamento com qualquer pessoa que não seja filhos ou mãe. Então, o câncer, o outro tipo de câncer, esse que eu contei, é o câncer do ducto. Se for da glândula mamária, que é o segundo mais frequente, a mulher está envolvida com preocupação excessiva com o ente querido ou com o ninho, que seria a sua casa. É aquela mulher que dá o peito demais e que esquece de si mesma. Discussões dela própria com o ente querido ou de membros da família entre si a preocupam demais. Necessita sentir-se protegida para depois proteger o seu filho. A lateralidade direita ou esquerda tem a mesma origem do tumor ductal da mama, que eu já descrevi anteriormente. Então, gente, olha a importância, porque muitas vezes a gente vai conversando fora do consultório, quando às vezes eu estou em algum ambiente, chega, doutora, câncer tem a ver com tristeza. Nem sempre. Nem sempre. Não precisa ser uma pessoa deprimida para ter câncer. Você pode ter esse tipo de conflito. Então, uma mulher que tem conflito de uma mulher excessivamente protetora, uma mulher que esquece dela, que ela tem que se proteger e ser protegida, mas isso não acontece. Ela só protege o outro, ela tem olhos para fora dela. Ela protege o outro, faz tudo para o filho. O filho se mete em encrenca, muitas vezes em drogas. Filhos que, muitas vezes, mulheres que o filho sofre um acidente, fica paraplégico, tetraplégico, essa mãe esquece dela, envelhece 10 anos, só pensa naquele filho, só cuida do filho, se dedica 24 horas, anos, ela pode desenvolver câncer da glândula mamária, porque simbolicamente ela está dando peito demais. Ou uma mulher que é extremamente dedicada ao marido, que esquece dela, pode desenvolver câncer de mama da glândula mamária. Então, esses dois cânceres eu deixei para o comecinho agora do nosso programa. E volto a falar do tema, não saiam daí, que esse tema é muito importante hoje.